Então, desses três vínculos que podemos estabelecer, temos o detentor de cargo, o detentor de emprego, o temporário. Vamos falar um pouquinho sobre o temporário e um pouquinho sobre o empregado público para a gente focar no cargo público, que é o que nos importa aqui, fazer esse overview sobre o cargo público. O o temporário, eu gostaria de pontuar 3 coisas no temporário. Em primeiro lugar, o temporário, ele efetivamente vai exercer funções, vamos dizer assim, funções coligadas à satisfação, à resolução de uma emergência. Satisfazer e resolver uma emergência. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de emergência que eu vivi na pele. Houve um plano, um aumento que não foi dado aos servidores do Estado do Rio Grande do Sul, e nós fomos assolados, o número é correto, por 1 milhão de ações judiciais. Eu vou repetir o número, 1 milhão de ações judiciais. E a gente não tinha perna. Para contestar, até foi um horror, mas conseguimos. O problema era fazer os cálculos de requisição de pequeno valor e precatório. Como é que tu vai fazer isso em 1 milhão de ações? E você tem 30 dias, na época, hoje ainda também, 30 dias para fazer, antigamente 30 dias corridos, hoje úteis. A gente contratou contadores temporários por conta dessa emergência. Então, a gente contratou contadores. Isso poderia se dar, por exemplo, um caso julgado pelo STF, foi bem interessante, tratando de consequencialismo. O Estado do Espírito Santo, naquele momento que nós tivemos o surto do Zika vírus, o surto de chikungunya, Zika vírus, nós tivemos um problemão. E aí o Estado do Espírito Santo, ele contratou agentes temporários para combater o mosquito. Agentes de saúde, notadamente. E isso era totalmente devido. O problema é que o STF disse o seguinte: eu tenho uma contratação irregular aqui. E os ministros queriam decretar nulo esse contrato. E o ministro Celso de Mello disse o seguinte: só um pouquinho, uma questão de ordem. Vocês vão decretar nulo esse contrato agora que nós estamos entrando no verão, quando vai ter o surto do mosquito? Vocês estão de brincadeira comigo. O que fizeram o ministro do STF? E aqui eu tenho 2 informações a partir desse julgado. Essa lógica que eu ensinava para os piados da graduação, que o nulo tem efeito, que a anulação tem efeito sextunc, retroativo, que a anulação é vinculado, bem, mais ou menos. O sistema de nulidades hoje do direito administrativo foi completamente recategorizado pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nós temos que considerar as consequências, ter regime de transição, ver as dificuldades reais do gestor, e nesse caso, numa ponderação de bens, e aí toda nulidade hoje, você vai ter que fazer ponderação de bens, razoabilidade. Professor, então você está dizendo que nós vamos manter atos ilegais, contrários ao direito, mas para preservar outros bens? Por quê, Juliano? Porque eu faço ponderação aqui, porque legalidade é um dos valores protegidos constitucionalmente. E eu me Celso de Mello do seguinte: não, o que disseram os ministros nesse momento? Dialogaram com as consequências da decisão e disseram o seguinte: nós vamos manter esse contrato ilegal, esse contrato nulo por 3 meses, e nesse meio tempo, Estado do Espírito Santo, você faz nova contratação, você corrige esses erros, você refaz essa contratação, você deixa essa contratação lícita. Então eu te dou um tempo para você fazer isso. Isso é dialogar com as consequências. Outro caso em que o STF dialogou com as consequências foi a ADI 4425, que declarou inconstitucional a emenda constitucional 62 dos precatórios e, por arrastamento, a Lei 11.960, em que ele diz o seguinte: olha só, acabou essa história de não pagar precatório. Aí os estados dizem assim: essa história já veio, você já ameaçou intervir, nós já entregamos a chave, você não quis. Não, então eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar 2 planos plurianuais para você ajeitar suas contas. Depois, você vai se ver comigo, disse o STF. E ninguém sabe o que o STF vai fazer, se ele vai penhorar nas contas, se ele vai determinar a intervenção federal. E isso acaba agora nesse mandato desses governadores que estão atualmente. Desses governadores, ou seja, final de 2022, né? 2022 é que acaba esse prazo dado pelo STF. E ninguém sabe o que o STF vai fazer nesse sentido. Isso é dialogar com as consequências. Porque o ministro dos Fluxos foi bastante ponderado. Ele disse o seguinte: eu sei que todo mundo tem que organizar os orçamentos, então eu vou dar um prazo para os senhores reverem essa situação. Neste panorama, conseguimos notar que esses agentes temporários então têm que ser para situações excepcionais, e a grande dúvida é o seguinte: eu tenho um cargo, o caso é real, eu tenho uma carreira para professores de magistério do Estado do Rio de Janeiro,
tenho os professores do magistério, concursados. Eu posso contratar professores temporários para suprir a demanda que falta. Pelas regras hoje, pelas novas regras da PEC 32, isso aí vai ficar livre. Pode? 2 precedentes. Um precedente da... Como é o nome daquela de plano de saúde? Fugiu o nome. A ANS, Agência Nacional de Saúde, eles contrataram temporários tendo uma carreira nesse sentido. O ministro Dias Toffoli diz, não há problema. Não há problema, nesse caso da ANS, contratar agentes temporários nessa situação. Isso foi o informativo 765. Mesmo que eu tenha uma carreira nesse sentido, foi o informativo 765 do STF. Desde que exista previsão legal de contratação, nós tivemos que atender uma necessidade temporária e, obviamente, essa necessidade é excepcional e coligada ao interesse público, tá? Então, esse seria o panorama a ser tratado aqui. No caso dos professores cariocas, o ministro Luiz Fux disse não pode. Você tem uma carreira, você ou deve criar mais cargos, ou deve fazer concurso para os cargos vagos, mas não contrata temporariamente. Isso é uma burla, disse o ministro Luiz Fux, a contratação temporária. Isso está em repercussão geral no STF. E, na minha opinião, quando isso vai ser julgado? Quando o STF enfrentar efetivamente a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, que trata da lei que permite contratar professores substitutos em universidades federais. O professor substituto não deixa de ser um temporário. E tem uma ADI que, há décadas está lá a tratar sobre o tema, a se indicar sobre a possibilidade de contratação temporária, tendo uma carreira de professores nas universidades federais nesse sentido. Então, vejam, colegas, eu tenho aqui toda uma estrutura montada no STF para enfrentar esse tema. Não houve enfrentamento até hoje, enfim, mas nós temos que... Vamos ver se, na sequência dos dias, o STF enfrenta esse tema. Ainda nos temporários, há uma dúvida no seguinte tema. Quem julga? Qual é a justiça para julgar os temporários? E neste panorama, ocorreu um caso do município de Ouro Preto, Minas Gerais, e depois os casos que balizaram a jurisprudência do STF foi os casos de contratos temporários no estado do Amazonas. Qual era o caso? Me permite dar um passo para trás, mas passo para trás é para ganhar impulso. O artigo 114 da Constituição Federal, cuja a redação foi alterada pela emenda constitucional 45, disse o seguinte: Justiça do Trabalho, você não vai julgar só relações laborais. Você vai julgar outros temas também coligados às relações laborais. Você julgar acidente de trabalho, derivada de uma relação trabalhista, contribuições previdenciárias, matéria tributária, multas do Ministério do Trabalho, poder de polícia e assim por diante. Então, houve uma alteração da lógica da competência da Justiça do Trabalho. Professor, o que isso tem a ver? Tudo. Esse artigo 114 foi enfrentado pela DI 3395, a DI 3395. E essa DI disse o seguinte: olha, esse artigo 114 é constitucional. O que fez o estado do Amazonas e o município de Ouro Preto? Eles tinham contratos temporários que seguiam mal ou bem o estatuto dos servidores civis de cada ente respectivo. Então, os direitos e deveres dos temporários não estavam lastreados na consolidação das leis do trabalho. Não era uma relação laboral. E se não era uma relação laboral, eu não posso promover uma ação na Justiça do Trabalho. Por que será que todo mundo queria fugir da Justiça do Trabalho? Não entendo por que os estados queriam fugir da Justiça do Trabalho, né? Não sei por que, né, os estados querem fugir da Justiça do Trabalho. Bom, nesse caso, eles promoveram várias reclamações constitucionais com base na DI 3395, que declarou constitucional do 114, é o seguinte: temporário não está no limite do 114. Os efeitos vinculantes e erga omnes dessa DI disseram: essa é a competência da Justiça do Trabalho. Fora disso, a Justiça do Trabalho não se mete. Então, se fixou, hoje, de forma bastante ampla e clara, que a competência da Justiça do Trabalho, ela somente, a competência da Justiça do Trabalho, somente julgará temporário se eles seguirem a CLT. De outro lado,
não julgará os temporários. Ok? Eu inaugurei uma jurisprudência, o juiz ficou furioso, ele me chamou na sala dele e me xingou. Me xingou, você sabe, um cara bonito que nem eu, só que eu não dou bola, né? Enfim, né? Enfim, né? Peguei, virei as costas e fui embora. Mas voltando, qual era a ideia? Se a Justiça do Trabalho não julga relações jurídicas de direito administrativo, a minha dúvida é, ele poderia, a Justiça do Trabalho, julgar servidores da administração direta, ainda que tenha o lastro na CLT? Porque eu tenho toda uma lógica jurídica de direito administrativo ali, ainda que os direitos e deveres estejam na CLT. Então, esse é o panorama que está posto aqui. A PGE acabou desistindo dessa minha reclamação, até me consultaram, por conta que isso ia implicar em efeitos ruins para uma outra tese mais milionária que a PGE tinha. Mas eu tinha inaugurado isso e estava ainda pendente de julgamento. O meu horror é que é o seguinte, ela caiu para um ministro, quem foi o ministro que saiu, que se aposentou? Acho que foi o Menezes de Direito, e aí depois passou para a Rosa Weber. Eu disse, aí eu perdi ação, né? Para a Rosa Weber eu perdi ação, aquela super trabalhista, né? Aí eu disse, aí foi, eu nem vou me assistir. Então eu concordei com a desistência, porque eu ia perder, por causa que caiu para a Rosa Weber, que é uma super pró-empregado. Bom, nesse panorama, fechando os temporários, vamos falar então do detentor de emprego público, certo? E o que a gente poderia falar de complexo nos empregados públicos? Sabemos que empregados públicos são seletistas, que têm seus direitos e deveres na CLT, né? Primeira coisa, poderia o município de São Paulo contratar agentes administrativos pela CLT e pelo estatutário? Ele diz assim, ó, agora que for criar, eu tenho aqui os agentes de saúde, por exemplo, os agentes de saúde, que são cargos estatutários, e eu vou contratar agora agentes de saúde por empregados públicos. Isso vai ser rompido. Havia, com a Constituição de 88, o Constituinte quis meio que organizar a administração pública, porque era uma balbúrdia. A administração pública, o regime, havia mesmas pessoas fazendo a mesma coisa, eram seletistas e outros eram os estatutários. E aí tinha a corneta, sabe corneta? Um ficava corneteando o outro. O seletista dizia o seguinte, eu tenho 13º, tu não tem. Tinha muitos que não tinham 13º, né? E aí diz assim, eu sou estável, tu não né? Veja, fazendo as mesmas coisas. Era um horror. Fora que tinha gente sem concurso, com concurso, você tinha os estabilizados, aí você teve os estabilizados do artigo 19 da DCT. Me permite, cadê o Roger? Roger, eu posso contar uma história, né? Uma vez eu estava indo despachar com o ministro do STF, aí eu parei no aeroporto Juscelino Kubitschek e peguei um táxi. E aí é longe, você leva meia hora, 40 minutos até a Praça dos Três Poderes. E aí o taxista bom de papo, disse, o senhor é servidor? Sim, eu sou do Procurador de Estado, lá do Rio Grande do Sul. Eu também sou servidor. Eu disse, sou servidor aposentado do Senado. Eu disse, sério? Me conta. E o senhor não sabe, ganhei o meu cargo lá nos anos 80 num futebol. Aí eu disse, me conta essa história, que essa eu tenho que contar para os alunos. Aí eu já comecei a me interessar. Como assim no futebol? Me conta. Não, é que era assim, a gente estava jogando bola ali, no final do jogo, o cidadão olhou para o Marquinho, que era o ponto esquerda, disse, Marquinho, tu não quer um cargo no Senado? Eu disse, não, eu já consegui um cargo na Petrobras. Aí ele olhou para mim, que eu era ponta direita, disse, e tu não quer um cargo? Quero. Ele botou meu nome ali e eu entrei pro Senado. Como assim? Né? Aí ele olhou para os lados, quando a pessoa olha para os lados é porque é problema, né? Era mais ou menos assim, ó, o senador, ele botava uma folha, dizia, eu quero que você contrate esse. Só que eles botavam aqui embaixo e pegavam a assinatura do senador. E aqui em cima eles botavam os que eles queriam. Eles botavam do senador e colocavam, engatavam mais gente, entendeu? E aí botaram meu nome ali no futebol e eu entrei. E aí, doutor, não sei por que me deixaram ficar. Eu disse, deixa que eu te explico. Existe o artigo 19 do ADCT. Se você ficou 5 anos, que não é... O senhor não é CC? Não era CC. Se você ficou 5 anos, o Constituinte de 88 te deu estabilidade. Você ficou estável. Como assim, doutor? Não, ninguém pode mais se tirar depois de 88, porque você ficou 5 anos ainda que... Mas eu não fiz concurso. Não importa. Então eu tenho que agradecer o Ulisses Guimarães. Esse é o cara que você tem que agradecer, eu disse para ele assim. Né? Então ele ganhou o cargo no futebol. Então, percebe como era? E aí, o que fez o Constituinte de 88? Ele disse o seguinte, cara, vamos fazer um regime jurídico único. Não dá para ter esse tipo de coisa. Então, olha só, União, INSS, Estado do Rio de Janeiro, ou vocês vão fazer, é um túnel bifurcado. Ou é cargo, ou é emprego. Os dois não vai dar. E a maioria dos estados, muito coerentemente,
optou pelo regime de cargo público, porque quem exerce funções públicas, notadamente, casa com uma noção de cargo público, por conta da estabilidade, por conta do exercício de prerrogativas. Não faz sentido, não faz muito sentido, mas existe, né, um regime de emprego público para quem exerce poder de polícia, ou a doutrina moderna, direito administrativo ordenador, né? Não faz muito sentido, porque eu tenho um exercício de relativização de direitos fundamentais de quem questiona-se sua estabilidade. Porque, vamos lá, eu tenho ali um agente administrativo da ANA, e aí o STF diz que a agência regulador tem ADI nesse sentido, não pode sujeitar ao regime de emprego público, por conta dessa necessidade de sua independência, de sua atuação técnica. Tem ADI do STF não permitindo o regime de emprego público, que era o que queria se aplicar na Anatel, Instituto Nacional de Telecomunicações. Aí o cidadão da ANA é o seguinte, dá um parecer contrário a um investimento bilionário de uma empreiteira. Aí ele disse, meu amigo, vamos conversar, senta aqui comigo. Você tem família, né? Tenho. Você tem filho para criar? Tenho. Você acha que eu já entendi. Percebes isso? E não me diz que isso não acontece. Ou tu vai dizer que é fofoca? Ah, não, é tudo intriga da oposição, isso é coisa que contaram pra gente, é tudo, como é que é? Fake news. Tu entende? É essa a lógica da noção do regime jurídico único e que foi a opção de todo mundo. Professor, mas por que eu optaria por um regime de cargo de emprego? Pragmaticamente, o regime de emprego ele era mais caro no limiar das funções, ele é mais caro no limiar das funções, mas ele vai ser mais barato quando do regime previdenciário. Então, ele vai ser mais barato quando do regime previdenciário, porque todo mundo ia para o INSS. Hoje, o regime previdenciário não muda, né? Hoje, o regime previdenciário não muda. Só um pouquinho. Né? Então, ele seria mais barato no regime posterior. Então, porque todo mundo ia para o INSS, não ia para o regime único. Hoje, com a emenda constitucional 103, que você vai pagar, de certa forma, só o teto do INSS, não faz muito sentido. Talvez o regime até de estatutário seria mais barato, porque o STF já disse que você não precisa dar aumento todo ano. Aquela ideia de dar aumento... Porque havia uma jurisprudência na época, bem no primeiro governo Fernando Henrique, que o STF mandava, os mandados de injunção, que tem uma lei que diz assim, você tem que dar a reposição, não é aumento, né? Você tem que dar reposição anual aos servidores públicos. E aí, os mandados de segurança, os mandados de junção, o Fernando Henrique não dava a lei, e o STF começou a obrigar. O que ele fazia? Mandava uma medida provisória dando reposição de 0,01%. Eu estou cumprindo, mas eu estou mandando o aumento que eu posso, a reposição que eu posso. A ideia do Constituição de 88 era aproximar o regime de emprego, que tem reposição todo ano, a database, não é? Você, todo ano, a categoria dos obreiros e dos empregadores tem que negociar, e se não chega a um acordo, a Justiça do Trabalho, por dissídio coletivo, arbitra a reposição, não é? A ideia é que os estatutários tivessem esse mesmo direito. A ideia é que os servidores seletistas tivessem direito de greve e os estatutários tivessem uma greve na forma da lei que nunca veio, não é? Então, a ideia era aproximar os dois, não tivesse essas diferenças, e houvesse a opção. Com a emenda constitucional 19, se quebrou o regime jurídico único. E isso foi objeto da DI 2135, medida cautelar, ela nunca, ao menos que eu saiba, nunca foi julgada no mérito, a DI 2135. E a ministra Ellen Grace disse o seguinte, na medida cautelar 2135, ela olhou e disse, eu tenho uma inconstitucionalidade formal. Velho, os caras colocaram no contrabando. Entre uma turno e outro, os caras engataram uma norma ali no meio. Professor, mas isso acontece no Congresso? Bem-vindo, né? Os caras na mão grande, isso chama cauda de cometa. Isso. Ninguém viu, sabe? Rouba-monte, né? Os caras, ninguém viu, né? Tinha uma época na minha infância, o super trunfo. Quem é da época do super trunfo não se acusa porque vai denunciar a idade, tá? O super trunfo acabou. E ela disse, eu não posso dizer que não tem. Então, não é uma coisa assim, eu sou contra o regime jurídico único, é inconstitucional. Não é isso. O problema é que eu tenho uma inconstitucionalidade formal. Inconstitucionalidade formal é vício de gênese. É vício de origem. Você não pode modular efeitos. E ela olhou e disse, puxa, mas tanta gente entrou nesse meio tempo, se eu declarar inconstitucional com efeitos ex tunc, retroativos,
Eu vou prejudicar um monte de gente que estava de boa fé. E aí o STF, junto com os demais ministros, modularam os efeitos, utilizaram a declaração parcial de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, o policy power, do 28 da Lei 9686, de 99, artigo 27, e deram efeito ex nunc ao tema. Então, hoje não pode regime jurídico, hoje não pode dois regimes do mesmo órgão, ou é cargo ou é emprego, ou é cargo ou é emprego, desculpe, não no mesmo órgão, no mesmo ente, ou é cargo ou é emprego. Então, hoje nós temos um regime jurídico único, há que se ter essa opção. Neste caso, ainda no emprego público, a grande celeuma hoje é a estabilidade do empregado público. Afinal de contas, o caixa da Caixa, o escriturário do Banco do Brasil, um empregado público da administração indireta, nós temos vários aqui no estado do Rio Grande do Sul, você tem a FASE, que é a fundação que tutela aqueles que cometem ato infracional, os adolescentes, não é? Que é a antiga FEBEM, né? Você tem aqui a Fundação de Proteção Especial dos Abrigados de Crianças, não é? Órfãos, etc. Todos eles são empregados públicos. Então tem uma fundação de direito público, desculpa, uma fundação de direito privado que tem empregados públicos. Eles têm estabilidade? Essa é a dúvida. O STF olhou e criou o tema dos Correios. Eu até vou pesquisar na internet, vou dar uma coladinha aqui, não é? Enquanto que eu falo, e aí ninguém vai notar, né, que eu estou dando uma coladinha no tema do STF, que ele diz o seguinte, olha, nesse caso dos empregados públicos de empresa estatal, empregado público de empresa estatal, ele, se alguém souber o tema aqui, não achei. Aqui, não achei. Tá. Tema STF. Eu acho que não é o tema 777. Não achei. Tá, bom, mas há um tema do STF nesse sentido que diz o seguinte: os empregados públicos, melhor consultar na minha fonte. Os empregados públicos, eu sou meio atrapalhado aqui. Eles, das empresas estatais, não possuem estabilidade. Os das empresas estatais não possuem estabilidade. O que é importante é que se dê, ampla defesa e motivação na sua demissão. Então, no caso dos Correios, não há possibilidade. Professor, é o tema 131. Estabilidade nas empresas estatais, desde que se dê ampla defesa e motivação. E aí a grande pergunta que nós temos, a grande pergunta que se teve nesse sentido, foi o seguinte: essa motivação para demitir um detentor de um empregado público, ela é justa causa? O STF fez uma grande favor em dizer o seguinte: não é justa causa. Não é justa causa. Por que não é justa causa, Juliano? Por que não é justa causa? Justamente porque eu não posso pensar que essa demissão é um ato vinculado. Essa demissão é um ato discricionário. Tá aqui, 282. Que droga, né? Foi o tema informativo 919. Isso foi repetido nos informativos, precedeu os informativos 734 e 719, mas o informativo dos Correios é o informativo 919 aqui, 919, não é? Diz o seguinte: a empresa de Correio Telégrafos tem o dever jurídico de motivar ato formal a demissão de seus empregados. E aí ele continua dizendo que é possível a estabilidade. Isso foi repetido no informativo 968, informativo 968 também, né, foi a demissão dos detentores de cargo público. Eu sabia que eu ia achar, informativo 919. E a grande dúvida que remanesce a todos nós é pensarmos se porventura, há ou não estabilidade daqueles que não pertencem às empresas estatais. Porque, vejam, as empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado e a maioria delas, salvo as que exercem serviço público, prestam serviços públicos, segue uma lógica privada. Ou seja, Petrobras, Banco do Brasil. Então, seus direitos e deveres têm todo um racional privado. Eu vou falar aqui de 3 livros que eu acho excepcionais.
2 em homenagem à USP, um do professor Mário Engler Pinto, né, que é professor da FGV, mas a seu doutoramento na URGS sobre as empresas estatais, o Estado Empresário, que é a tese de doutoramento do Rafael Walba-Schwind, que foi orientado pela professora Maria Silvia, e Alice Bicalho. O livro da Alice foi base no julgado do STF sobre a ADI 5624, sobre o programa de desestatização do governo, né, Alice Bicalho, também sobre as empresas estatais. Então, eu tenho toda uma lógica imbricada. A dúvida que permanece é os empregados públicos de administração direta, União Estado, Município, Distrito Federal, ou autarquia e fundação, ou mesmo um consórcio público, que vai seguir o regime de emprego público, está no artigo 6º da Lei 11.107 de 2005, os consórcios públicos que geram associações públicas ou privadas, não importa, será um regime de emprego público seletista, eles têm ou não estabilidade. Conto uma história. O último governador do estado do Rio Grande do Sul, ele resolveu, ele era o extintor mor. Ele seguiu várias fundações, que tinham vários empregados públicos, fundações de direito privado. E esses empregados demandaram na Justiça do Trabalho pedindo sua estabilidade. A Justiça do Trabalho, acho que votou a favor ou contra a estabilidade. Deu estabilidade em primeiro grau. O TRT, 4ª Região, que é com maior respeito ao TRT, é um tribunal bastante arredio. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu fui despachar com o ministro do TST e eles olharam assim, puxa, mas o que tem um tribunal de vocês lá do Rio Grande do Sul que não respeita nossas decisões? Eu disse, pois é, ministro, o que eu vou fazer, né? Ele é bastante arredio, vamos dizer assim, e nesse caso, como não foi uma questão de arredio, porque não havia presidente, eles têm estabilidade. Aí o Estado do Rio Grande do Sul tocou uma DPF, ela é antiga, ela ainda quando a ministra Carmen Lúcia era presidente, ela não deu a liminar, e a DPF, ela está pendente de julgamento no STF, a saber se os empregados de empresas, os empregados públicos seletistas da administração direta e das fundações e autarquias possuem estabilidade ou não. Possuem estabilidade ou não. Então, a resposta a esse precedente, a esse tema, a esse assunto, será dado, na minha opinião, nessa DPF, porque ela vai ter efeitos erga omnes e vinculantes. Tá? Dúvidas até aqui? De resto, os seletistas têm vários direitos e deveres, tal qual um detentor de cargo público. As proibições de acumular ou não, acesso a cargo público, concurso, etc, etc, etc. Tudo bem?